Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e conto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. As nossas relações começaram a ter animais no meio. Nem ela e nem ninguém pode me tirar dessa situação. Nada marcava minha pele, era uma estrutura. Laís, idade 29 anos, profissão gerente de loja. Eu tinha um trabalho muito maçante, assim, sabe? Mas eu amava o que eu fazia, independente de ser maçante. E era quase que trabalho escravo mesmo. Eu era gerente de loja, só que eu comecei muito nova naquele trabalho. Então eu fui criando uma estrutura, assim, sabe? Porque antes eu vendia, né, as roupas, as coisas. E depois eu fui crescendo e adquirindo um valor melhor, um reconhecimento melhor dentro daquilo. Eu sabia, assim, de cor os números dos códigos, arquivava as camisas, tudo assim, muito bem selecionado, sabia o nome dos tecidos, falar com as pessoas, muito mais além de só mostrar a roupa. Então eu fui adquirindo um amor pelo que eu fazia. E quando eu cheguei no auge mesmo de até pensar em abrir outras lojas, não sei com que investimento, mas pensei em começar a guardar dinheiro para isso, eles me mandaram embora. Foi um baque muito forte, mas assim, as coisas na vida são assim, uma hora você tá por cima, outra hora você tá por baixo. E eu lembro de ter comentado com a minha amiga sobre como eu tava, assim, porque eu cheguei a ficar bem cabisbaixa e não queria procurar outro trabalho. Passou mais ou menos 2 meses e eu não conseguia me recolocar em outro trabalho ou em outra profissão, né? Mas eu tinha um dinheirinho guardado na poupança e também eu ia receber uma quantia bem legal, porque fazia muito tempo que eu tava nesse trabalho, desde quando eu era adolescente até agora. Então, assim, recebi uma boladinha por isso, recebi. E aí minha amiga falou: olha, você tá muito em casa, você tá muito com a vibração negativa, vamos sair, vamos tomar um café, vamos conversar. Nessa conversa, nesse café, ela abriu pra mim que tava com muita vontade de ir viajar e que ela acha que isso ia mudar a minha vibração, a minha energia, porque eu ia fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu, né, fazendo a conta lá de quanto eu tinha, realmente dava pra fazer uma viagem, ainda mais acompanhada da minha amiga, porque a gente ia rachar praticamente tudo. Eu sou daquelas que eu não sei se vocês vão se identificar. Pobre, mas que tem gostos de rico. Então, se fosse pra mim viajar, ia ser pra um lugar de luxo, um lugar assim. E eu pensei em Dubai. Eu olhei pra cara dela, mas juro que eu falei brincando. Eu falei, tá, então, come to Dubai. E ela olhou e falou, vamos. Falei, sério? Vamos. Começamos a organizar a nossa viagem para Dubai. Detalhe, a gente não pesquisou nada, a gente conectou Dubai, luxo, país de gente rica, a gente quer viver uns dias assim, a gente tá indo, a gente foi. Chegamos em Dubai, fomos pro hotel e tinha que esperar, né, para fazer o check-in e tal. E a gente resolveu já. Primeiro que a gente chegou, né, já viu o luxo todo. E aí a gente falou: ah, tudo bem, a gente espera, vamos esperar então no restaurante do hotel. Que era muito bafo, que a gente já sabia que ia ser muito caro. Então a gente decidiu, na verdade eu já combinei com a minha amiga. Eu falei assim: olha, a gente vai tomar um copo de água. E a gente fica lá fazendo a fila até dar o horário. E aí já veio o primeiro choque. Primeiro que a gente sentou no restaurante e só tinha homem. A gente até achou que era separado, assim, um restaurante para homem e um restaurante para mulher. Não, por coincidência a gente chegou, só tinha homem. Na hora que a gente sentou, todos os olhares se voltaram pra gente. E era sem disfarçar.
E não bastando isso, começaram a chegar bebidas na nossa mesa. Esse drink é pra você, esse drink é pra você. Eu comecei a olhar pra cara da minha amiga e falar, mas a gente não pediu drink nenhum. Não, mas o senhor não sei o que mandou esse drink. O senhor Ramon mandou esse drink. A gente, não, mas a gente não quer, a gente não vai. A gente percebeu que era uma disputa porque eles ficavam olhando das mesas qual que a gente ia aceitar. Era mais ou menos assim. Quem que vai ganhar essa parada? Como a gente não tava aceitando os drinks, começaram a chegar comida. E era uma coisa assim, quando o cara não falava o nome de quem tinha mandado, que a maioria das vezes ele não falava o nome, quando ele colocava comida ou drink na nossa mesa, o árabe que tinha mandado fazia tipo assim, tipo, enjoy, de lá de onde ele tava. Eu sei que ao mesmo tempo que tava engraçado, tava estranho, porque nós éramos as únicas mulheres no local naquele momento. Ainda bem que eram duas, porque se fosse só eu ia ter sentido, assim, uma certa pressão, um certo medo. E também eu percebi que as bebidas, tudo que chegava ia chegando cada vez mais caro, num valor mais alto, assim, porque a gente, não sei, não aceitava. Acho que eles pensavam, então vou mandar uma melhor, porque essa elas vão aceitar. Bebemos a nossa água, levantamos sem consumir nada do que os caras tinham mandado, saímos finas pro nosso quarto. Quando a gente ia para sair, na verdade, chegou o garçom com um iPhone, o de última geração, na caixinha, fechado, embalado, para mim. Eu olhava pro iPhone, olhava pra cara da minha amiga e falava, não pode ser. É presente pra... Não, eu falei, não, gente, como que eu vou? Não tem como eu pegar um iPhone. Gente, mas é um iPhone. Eu, sei lá, pensei em pegadinha, pensei em tudo que vocês possam imaginar. E forçada, porque eu queria muito pegar aquele iPhone, ou se eu queria. Eu falei, não, obrigada, fui saindo assim. Mas sabe quando você nem pensa? Porque se você pensar, você vai pegar aquilo pra você. Imagina, te falar, te deram um iPhone. Pelo pouco que eu entendi, parece que esses caras têm uma quantidade de dinheiro, assim, que não tem mais o que eles fazerem com. E aí, rolava essa disputa por causa disso, porque assim, tô jogando, tem que jogar dinheiro pro ar, então vou jogar dinheiro naquela moça ali pra ver o que acontece, se eu consigo ali um date. Era tipo isso, assim. Fomos para o quarto e a gente percebeu que tava vindo um funcionário atrás. Falei, mas o que é agora? Brinquei com a minha amiga, agora a gente vai ganhar a chave do carro. Será? A gente tava assim, né? Chegando pra conhecer o lugar. Então tudo era, meu Deus. Aí vocês imaginam, meu Deus, ainda com um iPhone. A euforia que a gente tava. Tá. Quando a gente abriu a porta do quarto, ele começou a explicar, né, todas as coisas e falou, olha, vocês esqueceram um presente de vocês, o iPhone, lá no restaurante. Eu trouxe aqui pra vocês. E ainda falou, na verdade, identificou, né, que era pra mim o iPhone, não era pra minha amiga, que a minha amiga já tava querendo tacar o iPhone. Eu, não, né? Aí eu olhei assim pra cara do cara, falei, mas assim, como assim alguém dá, né? Ele, não, isso aqui é normal, não tem problema nenhum, é só um presente pra você, pode ficar. Até porque a gente vai deixar aqui no quarto, então, se vocês não quiserem. Mas é minha obrigação entregar pra você, né? Decidimos deixar o iPhone no quarto, depois a gente pensava pra ver o que ia fazer com isso. E vamos descer e conhecer, né, ali as redondezas. Descendo, eu dei de cara com o meu futuro marido, o Abi. Abi, idade 49 anos, profissão empresário. Ele já chegou me parabenizando, falando que eu era uma garota muito bonita, que ele tinha visto o que tinha acontecido
no restaurante e tinha até se chocado, porque eu parecia uma estrangeira muito difícil, usou essas palavras. E me contou que a família dele é da Ucrânia, mas que ele nasceu em Dubai e que ele era dono de algumas redes de hotéis. Não exemplificou que era daquele, mas deu a entender, porque todas as pessoas que passavam por ele parecia que tacavam um tapete vermelho para ele passar, né? Os funcionários também, todo mundo assim muito, né, atencioso a ele. Então ele meio que não quis falar, mas a gente entendeu. Quando ele, né, tava falando do negócio do restaurante, eu perguntei, mas desculpa, eu não tô acostumada, não existe isso no Brasil. E aí ele explicou que, na verdade, aquilo lá era um modo de conquistar a mulher. Então, o primeiro drink ou a primeira comida que eu aceitasse, o cara que tivesse mandado iria chegar até mim e se comunicar para tentar alguma coisa a mais. A única coisa assim que eu não gostei muito no Abi é que ele ignorou a minha amiga. Não sei se ele não gostou da minha amiga. Aliás, rolou isso também um pouco aqui no restaurante, assim, a atenção foi mais pra mim. E ele não disfarçava, sabe? Era como se ela não estivesse ali. Ficou um clima estranhíssimo, eu fiquei um pouco mal, porque não sei se ele não achou ela bonita, eu não sei o que foi. Eu sei que rolou ali o conflito, e aí ele mais que se direcionava assim pra mim, falando, olha, fica à vontade, o que você precisar aqui é só me pedir. Vamos ver se a gente consegue se encontrar um dia, eu posso te mostrar alguns lugares de Dubai. E todo assim, sabe, aberto. E ela falando não, tipo, ela já olhava com reprovação assim de não. E quando ele saiu, ela falou: "Você não vai, a gente não vai sair com esse cara de jeito nenhum, já tá certo". Só que depois eu falei: "Não, mas cara, ele é dono daqui". "Não, você não sabe se ele é dono daqui, ele pode estar mentindo". E aí a gente resolveu, eu perguntei meio que assim para uns funcionários, né? E os funcionários confirmaram que não só daquele hotel, mas como de outras redes, de outros hotéis, o cara realmente era pesado ali. Quando foi confirmado isso, não tinha muito assim, aonde não ter segurança, porque o cara era realmente alguém importante. E aí eu já comecei a ficar um pouco puta com a minha amiga, porque assim, ele convidou a gente pra passear nos carros maravilhosos que ficava na frente do hotel. E ela negou assim, ela falou na minha frente, ela nem olhou pra mim, eu falou: "Ah, a gente vai ver". Não, ela foi curta e grossa, falou: "Não, a gente não quer, a gente não precisa". Nem com ela ele tava falando, que ele falava indiretamente com ela, ele direcionava pra mim. Eu sei que esse cara não desistiu, né? No tempo que a gente começou a conhecer os lugares, enquanto eu tava arrumando no quarto, chegou flor, chegou chocolate, chegou vestido, chegou sapato, chegou joia. E o que eu achei estranho aqui era, o vestido era na minha medida, o sapato era na minha medida. Os bilhetes escritos com o meu nome, meu sobrenome. Óbvio, né? Ele era dono do hotel, então ele tinha todas as informações. Mas assim, as minhas medidas de roupa, como é que ele tinha? Mas não era pouca coisa, sabe? E vinha casaco, e vinha chapéu, e vinha lenço, e vinha, só vinha assim. Nas 2 horas que eu fiquei lá me arrumando, só chegava coisa, só chegava coisa. E sempre só no meu nome. A minha amiga falou que eu tinha que juntar tudo aquilo e devolver. Eu já tava pensando, na verdade, numa mala pra colocar tudo pra voltar pro Brasil com as coisas. A perseguição começou a ficar maior, porque ele começou a encontrar a gente nos lugares que a gente ia. Como eu não sei, porque ninguém tava falando pra ele qual era o nosso plano de viagem. A gente simplesmente estava num café e ele aparecia: oi, tudo bem? Nossa, que coincidência, não sei o que. Tá, isso, a primeira vez foi coincidência. Mas isso aconteceu mais de 4 vezes na semana. Vocês estão entendendo? Era todo lugar, assim. Ou chegava coisa no meu quarto, ou eu dava de cara com ele. Já não tava mais dando pra disfarçar. Eu tava achando engraçado, a minha amiga tava achando sinistro. Aí eu comecei a ficar mexida. No sentido, assim, de curiosa e de querer mesmo falar com ele. Pra ver o que rolava, né?
Olhei, né, para aquele iPhone, depois que a gente foi jantar, cheguei em casa, olhei para o iPhone e falei, cara, esse iPhone tá aqui há dias. Ele não explodiu. Ninguém veio cobrar nada, não aconteceu nada, por que eu não vou usar? Eu vou usar. Liguei o iPhone. No que eu liguei o iPhone, ele já estava totalmente configurado, com chip, com internet funcionando e com o contato do Abi. Ele deu oi. Falou, olha, a internet é ilimitada no seu celular, fica tranquila, eu carrego, você pode falar comigo sobre o que você quiser aqui. Falei, caraca, que país sinistro. Comecei a conversar com o Abi por lá, pelo celular. A minha amiga não tinha percebido que ele estava nos meus contatos. Conversa vai, conversa vem, aquela vontade de encontrar com ele, de conversar, de saber mais. Ele falou, olha, você pode fazer isso sem sua amiga, sem problema nenhum. Só que assim, eu não sabia como minha amiga ia reagir. Eu não tava segura de que seria uma boa fazer aquilo. Mas que se fosse escondido, eu aceitaria encontrar com ele. E ele falou, então vem sem ela saber. Eu, como? Foi aí que ele me explicou que algumas mulheres usam isso lá em Dubai para se esconder, para ninguém saber que são elas. Ele falou, olha, você pode ir com ela pro shopping, fala que vai no banheiro. No banheiro vai ter uma funcionária minha, que eu vou deixar lá, com uma roupa para você, não chega a ser uma burca, mas é uma roupa toda preta, que a maioria das mulheres usam, só destaca as joias. Você coloca essa roupa toda preta e o lenço você também cobre a maioria da parte do seu rosto. Você sai com essa roupa de lá, vem me encontrar e não responde sua amiga por um tempo. Depois você fala que vocês se perderam, você não conseguiu encontrar ela, o seu celular acabou a bateria e depois você chega lá e no hotel e vocês é isso. E é isso, entendeu? Já fala antes pra ela, olha, caso a gente se perder, o ponto de encontro é no hotel. Entenda, isso tudo eu aceitei fazer porque o convite, que eu esqueci de falar pra vocês, era pra ir com ele no iate dele. Fui com a minha amiga pro shopping, falei, né, vou no banheiro, não sei o que, pra dar o tal perdido. Lá no banheiro tinha uma funcionária dele e eu falava uma palavra que ele me ensinou, mandou o áudio escrito em árabe. E quando eu falasse aquela palavra, ela ia entender que era eu e ia me dar sacola. E foi assim, sem problema e erro nenhum. Troquei de roupa, saí com aquilo tudo preto, só deixei o olho assim, aparecendo. Fui encontrar com esse cara no iate e foi o melhor momento da viagem. O melhor momento, um dos melhores momentos da minha vida. Porque assim, o iate era uma coisa que tinha tudo que vocês podem imaginar e coisas inimagináveis também. A paisagem, tudo que eu queria, tudo que eu precisava, ele tava ali de prontidão. E a gente deu um beijo escondido em uma parte do iate que não dava pra ver porque era proibido. Você não pode beijar lá, você não pode morar com alguém lá sem estar casado, você não pode ter nenhum tipo de afeto em público. Então esse beijo, ele tava contido assim de uma aventura tão grande que eu acho que deixou mais gostoso. E depois daquele beijo, eu já queria, assim, fazer tudo com ele. Eu sabia que não podia. E nos olhos dele, ele também já... Nossa, foi, assim, muito louco. Ele me deu um anel de diamante. Olhou nos meus olhos, falou que Deus já tinha preparado aquele momento e que ele queria que eu ficasse lá com ele, que eu não voltasse mais pro Brasil. Gente, não tinha como. A minha vida toda tava no Brasil, sei lá, não tinha como naquela, mesmo eu querendo, não tinha. E ele falou que, olha, não interessa se você quer ou não, eu vou dar um jeito e eu vou resolver isso. Não interessa pra onde você vai, eu vou atrás de você. Eu faço qualquer coisa, porque eu quero você. E se eu decidir isso, ninguém no mundo vai me barrar de fazer. E assim foi, até eu voltar pro Brasil. Ele me acompanhou até o aeroporto, né, quase me amarrou pra eu não ir.
a minha amiga falou, olha, né, não aconteceu nada de ruim, esse cara realmente tá muito, muito aí pra você, né? Ela começou a mudar meio que o pensamento dela, porque ela achou que poderia ser um cara que quisesse fazer algo de mal, e aí com o tempo ela foi vendo que não. E a gente voltou pro Brasil. Quando eu cheguei no meu apartamento, aconteceu um negócio estranho. O porteiro falou que um cara tinha passado lá, dado o meu nome e perguntado se eu já tinha chego. Tentei puxar na minha cabeça se tinha alguma encomenda, se era alguma coisa de trabalho, mas não tinha nada. Quando eu conversei com o Abi, né, que eu comentei sobre isso, ele falou que na verdade é porque ele tem alguns conhecidos no Brasil e que pra me proteger era melhor que esses caras ficassem meio que sabendo se tava tudo bem ou não. E aí, como eu demorei um pouco pra chegar e pra mandar mensagem, ele tinha mandado alguém lá pra saber se tava tudo bem. E também porque ele não mentiu, ele estaria comigo, ele falou assim, os meus olhos estarão com você em qualquer lugar do mundo. Eu não tinha dado o meu endereço de casa do Brasil, não tinha dado nada. E todas as informações de mim, eu comecei a perceber que ele sabia antes de mim. Ele sabia antes de eu falar pra ele já sabia de todas as informações da minha vida. Bom, no Brasil, todas as vivências felizes que eu tive na viagem foram indo pro ralo, porque o meu dinheiro foi acabando, eu não consegui entrar em outro trabalho, apesar de todas as tentativas. Os aluguéis começaram a atrasar, o meu dinheiro guardado começou a minguar. E de mês em mês eu só ia cada vez descendo ladeira abaixo, sem nenhum retorno positivo, sem nenhuma rede de apoio. Nessas horas, os amigos desaparecem e foi o que aconteceu comigo. Ninguém podia emprestar, ninguém podia ajudar, não podia ficar na casa de ninguém. E eu simplesmente não conseguia ganhar dinheiro com nada. Quem começou a me ajudar foi o Abi. Ele fez de tudo que vocês possam imaginar para eu me sentir confortável, para eu me sentir bem, para eu correr atrás de alguma coisa, mas isso nunca acontecia. Até que teve um dia que eu pensei até em acabar com a minha vida e o Abi falou: volta, volta agora. Você sabe que você tem tudo aqui, a hora que você quiser, a hora que você precisar, do jeito que você quiser. E eu te prometo que isso não vai mudar. Volta pra cá. Ele comprou as minhas passagens e eu voltei pra Dubai. Ele falou em casamento, porque a gente não podia morar junto se não tivesse casado, mas ele tinha que pedir uma permissão para um chefe dele, para o chefe autorizar ele a casar com uma estrangeira, até porque ele era de alguma organização que precisava dessa autorização antes, e isso ia demorar uns dias. E enquanto isso, ele me tratou de uma forma como uma princesa de Dubai, eu diria. Nós fomos ao shopping e desde lingerie até roupas de grifes foram compradas para mim e elas eram compradas assim. Eu não provava. Ele simplesmente falava: eu quero essa, quero essa, quero essa, quero essa, quero essa, quero essa. Isso era entregue no apartamento que eu tava ainda, que ele não podia ficar junto comigo. E lá, as roupas compradas, eu provava. E as que eu gostasse, eu usava. As que eu não gostasse, deixava pra lá. Então, assim, ele comprava roupas para eu provar e ver se eu ia querer. Pra não perder tempo provando. Isso também era com lingeries. As joias, sim, eu provava, tinha anel para cada dedo no primeiro dia que eu cheguei. E não bastando tudo isso, depois de uns dias que ele viu e falou: nossa, o seu jeito. Porque assim, eu fiquei um pouco envergonhada, eu fiquei um pouco retraída, eu me senti assim, sabe? Meio que. Não é assustada, mas assim, eu não tinha palavras para tudo aquilo que estava acontecendo. Ele falou: nossa, você é do jeito que eu sempre quis, é uma pessoa que não bate muito de frente,
que aceita tudo e que acha o máximo que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo não é nada, é super normal aqui. Na verdade, eu tô fazendo o mínimo. As mulheres aqui não aceitam isso aqui é o mínimo que eu tô fazendo. E aí, depois de alguns dias, ele me presenteou de novo, só que dessa vez com um carro. Que ele falou que eu poderia dirigir e que seria no meu nome depois de casar. Mas que antes eu teria lá um motorista, tempo integral, a hora que eu quisesse, para me levar onde eu quisesse. E que aquele carro era o meu carro. Esses dias ele não chegou perto de mim, mas eu tive, assim, as melhores vivências. Era unha, era cabelo, era comida saudável, era tudo que eu precisava, a hora que eu precisava, com quem eu precisava. Todos os funcionários, eu saía, todo mundo já olhava assim, precisa de alguma coisa? Era uma coisa assim, eu falei, gente, eu nem... Eu poderia ficar horas aqui descrevendo o grau do luxo e das vivências que eu tive. E é só isso que vocês conseguem ver de mim hoje na internet. O lado do brilho, o lado do glamour, o lado do luxo, o lado de ser tratada como uma rainha. É isso que vocês encontram de mim. Mas o lado obscuro, só eu vivi por um longo tempo. E depois compartilhei com a minha amiga, quando ela foi me visitar. E só ela sabe. Porque o meu marido acompanha todos os passos dela no Brasil. A qualquer deslize, ela desaparece. Depois de assinado todos os contratos de casamento, eu achei que todo esse luxo, esse glamour e esse poder ia acabar. Esse era o meu medo. Mas não. Aumentou, triplicou, quadruplicou. E eles serviam para eu esquecer as noites de terror que eu vivia. Na nossa lua de mel, ele me dopou. Mas ele me dopou de um jeito que eu conseguia ver algumas coisas, que eu conseguia ter alguns sentidos, mas que eu não conseguia ter força para sair daquilo. Nos primeiros dias, eu achei que a sensação de estar no ar e flutuando era por causa do que ele dava para eu tomar. Mas depois eu consegui ter mais percepção que, na verdade, eu estava no ar mesmo, pendurada. Nada era para me machucar. Nada marcava minha pele. Era uma estrutura aonde eu ficava. E ele me observava por muito tempo. Isso não era no nosso apartamento. Parecia que era um galpão. Eu não consigo ter muitos sinais de direção da onde que é. Eu só tenho flashes de areia na minha cabeça, algum deserto, alguma coisa assim. Depois ele começou a diminuir a quantidade de substância que ele me drogava e falar que eu iria conhecer o pior lado dele, mas que ele cuidaria de mim e me protegeria para que eu pudesse suportar. As nossas relações começaram a ter animais no meio. Cobras, cachorros, cavalos. Ele tinha relações e também me colocava no meio da situação. As primeiras noites foram perturbadoras e os dias de luxo eram uma anestesia para tudo que eu estava passando. Também porque ele deixou claro que ele tem tudo sobre mim arquivado. Todas as informações até desde quando eu nasci. Tudo. Ele consegue me achar e me conectar e fazer qualquer coisa comigo de qualquer lugar do mundo. Não só comigo, mas como com as pessoas próximas a mim. E ele fez questão de deixar isso muito bem claro. Mesmo que eu quisesse fugir, isso seria improvável, impossível. O número de homens, de pessoas que eu comecei a perceber depois, que na verdade estavam me observando no Brasil, não eram poucas. Eu só percebi lá, em Dubai, de flashes de lugares que eu fui comer, de perguntas, de olhares. Eu só tô contando isso aqui através de uma amiga que foi me visitar depois da minha lua de mel e que eu consegui disfarçar por muitos dias, mas em um deles eu caí. Eu caí e foi ela que me segurou. Por isso algumas informações aqui não vão bater. Eu não poderia falar isso pelo celular, de jeito nenhum.
Aliás, o iPhone que ele me deu rastreava muita coisa minha. Às vezes eu acho que eu tenho até algum chip dentro de mim, eu não sei. Nem ela nem ninguém pode me tirar dessa situação. Ela percebeu, ficou bem assustada. Mas eu também não quero sair dessa situação. Porque eu estou viciada e controlada por todo o luxo e poder que eu vivo durante o dia. Eu não quero perder isso. Muitas mulheres aqui vêm de países pobres e passam por muitas humilhações. Mas o que elas recebem materialmente e financeiramente cobre, abraça e acalma sobre tudo que é vivido. Eu não quero regredir no meu poder aquisitivo, no meu padrão de vida. Eu não quero regredir em tudo que eu postei e mostrei para os outros até agora. Eu não quero viver o que eu vivi no Brasil. É difícil entender sem viver. Talvez eu esteja só drogada e viciada. E todos na vida têm um lado bom e ruim, um momento bom e ruim. E é assim que eu vivo. Sorrindo, gastando e com muito poder nos meus dias. E participando de atrocidades e coisas bem nojentas que eu não aceitaria à noite. Pessoal, muitos dados e informações podem ficar truncados no vídeo. Não tem o que eu fazer. Primeiro, porque foi contado por uma amiga. Segundo, porque é um vídeo muito difícil de eu até querer colocar aqui, porque o modo como ela conta, como ele acha e tem dados e tudo, é bem assustador. Se esse vídeo subir, ele tem que subir com informações que nunca chegue nessa mulher, né? A Mana tem uma vida normal, tá, gente? Ela posta, ela tem tudo, tá? E ela não quer voltar, ok? Então, eu sei que muita gente coloca aí, mas tem que salvar, mas tá sendo pressionada, mas chama não sei quem. Gente, eu só conto as histórias, tá? Formada em artes cênicas, eu só interpreto as histórias aqui pra vocês. Mas vocês podem opinar e refletir sobre o que vocês quiserem nos comentários, tá bom? Até a próxima história do canal.